registrado no começo de fevereiro, quando as aulas tinham voltado. Mas a partir de março, com o começo da quarentena, o movimento caiu. Agora veja a linha vermelha com os alertas de 2021, bem abaixo dos do ano passado. Calçadas com menos gente, a avenida com bem menos veículos e aqui na ciclovia não é diferente. Ela passa o dia inteiro assim, praticamente sem movimento. E isso é comprovado em totem, que na verdade é um contador. Já não conta como antigamente. De janeiro a março de 2019, foram 532 mil ciclistas. Caiu para menos de 400 mil no ano seguinte. E agora, mal passou de 308 mil. A bike da Tatiana continua contando. A gente já vê bem pouco, né? Só aqueles que realmente têm a necessidade de ir ao trabalho em office. Alguns cargos, né, podem ser feitos dentro de casa, então não tem tanta necessidade de sair. Mas nem só de executivos vive a Faria Lima. O Darlan trabalha nessa lanchonete há 1 ano e meio. No início tinha uns 15 colegas. Hoje se revezam em 5 ou 6 por dia. Não tem trabalho, não tem movimento, né? Antes você tinha o que fazer, agora você não tem, a gente fica procurando o que fazer, né? Enquanto o Darlan vem todos os dias pegando o transporte cheio pelo simples fato de que precisa trabalhar, tem gente que se aglomera sem necessidade. Nessa noite foram 2 flagrantes em bairros nobres da capital. No primeiro, nesta casa no Morumbi. Cerca de 50 pessoas festa no subsolo, a maioria sem máscara. Os organizadores foram autuados por promover aglomeração e devem responder por crime sanitário. Horas depois, foi a vez deste cassino clandestino ser fechado no Alto de Pinheiros, Zona Oeste. Na jogatina tinha de tudo: roletas, fichas, baralho, mesas de pôquer. Os policiais também encontraram esta mochila cheia de dinheiro. Os participantes e os responsáveis pelo local foram levados para a delegacia. Tem aproximadamente umas 50 pessoas jogando. Eles vão ser conduzidos ao distrito, serão qualificados e vai haver um inquérito, não só pelo 268, que é a pandemia, pelo jogo de azar. Dá uma aflição só de ver, né, essa gente aglomerada assim, né, nessa total irresponsabilidade, né? Um botando a vida do outro em risco, a própria vida, e depois leva o risco para fora. Lembrando aqui com você que quem promove esse tipo de aglomeração também está sujeito a multa, pode chegar a R$290 mil, isso sem contar, né, a penalidade para não usar máscara. Aí são mais R$5.200 por pessoa que estiver sem a proteção. Seria fundamental também se esse pessoal flagrado aí, né, pudesse fazer alguma coisa em benefício da população, da sociedade, né, ir para um posto de saúde, para um hospital, ajudar, né, quem está sofrendo de Covid, enfim. Carol Iannelli, boa tarde, bem-vinda. Como é que está o aeroporto de Congonhas, Carol? Está tranquilo, igual muitas ruas e avenidas de São Paulo? Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no ST1. Sim, o aeroporto de Congonhas anda assim mais calmo, mais tranquilo. E por isso eu trouxe para vocês uma comparação da movimentação aqui no aeroporto de Congonhas no mês de março deste ano com o mês de março do ano passado. Vocês lembram que no dia 24 de março começou a quarentena no estado, foi um mês totalmente atípico para todos nós. Neste mês foram mais de 9.900 pousos e decolagens e mais de 1 milhão de passageiros estiveram no aeroporto. Já este ano, os números são menos da metade, pouco mais de 4 mil voos e de 420 passageiros, Trali. Valeu, muito obrigado, Carol Iannelli. Olha o sossego da pista de Congonhas, né? Irreconhecível também, né? Que coisa. Vamos ao vivo aqui para o trânsito de São Paulo, 23 de maio, tem movimento nos 2 sentidos, mas nenhum congestionamento, o corredor norte-sul está andando bem agora, muito sol aí pela capital, olhando nas câmeras ao vivo. Aqui no Waze peguei um pouquinho de lentidão, e aí eu já vou aproximar aqui para mostrar para você, que é exatamente na chegada da Dutra. Tá vendo aí, ó? Marginal do Rio Tietê, um pedacinho só ali, mas nada de muito grave rolando não. Em compensação, ó, região ali da Avenida do Estado tá com um trânsito bem carregado perto do Mercadão. Essa área sempre com muito movimento, né? Comércio popular, Rua da Cantareira, enfim. Informações ao vivo no Waze aqui para você. Vou só fechar aqui e, por favor,
mais, Eliana Marques. Boa tarde, bem-vinda. Obrigada, Trali. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muita gente sentiu um friozinho, como eu senti hoje de manhã, né? Outras disseram que a temperatura estava mais agradável, mas o dia começou com temperatura mais baixa mesmo, né? Exatamente. Teve esse frio sentido por alguns, outros nem tanto. O fato é que hoje cedo ainda estava frio, sim, só que aos poucos esse frio está começando a perder força. Olha, o dia começou com mínima de 17 graus no Mirante de Santana, na zona norte da capital, por volta das 6 da manhã, pois a temperatura foi subindo. Agora está em torno dos 23 graus, a máxima prevista é de 25 por volta das 3 da tarde e à noite cai para uns 18 graus. Hoje não tem previsão de chuva, de novo aqui na Grande São Paulo, você está vendo aí a imagem ao vivo, né? Vai ser uma tarde com variação de sol e nuvem. Amanhã a mesma coisa aqui, olha, sol em toda essa área amarela, onde nós estamos inclusive, e aí sol com calor. Chuva isolada no interior, onde o mapa está verde. No sábado, a chuva já pode se espalhar mais pelo estado, por todas as regiões, ainda pancadas isoladas, inclusive aqui na região metropolitana, onde a gente vê esse pontinho aqui, onde fica a capital. No sábado, são esperados 5 milímetros de chuva apenas. É pouca chuva, fraca e isolada, Trali. E esse friozinho continua amanhã e no fim de semana ou vem mudança por aí, Eli? Vem uma ligeira mudança, viu? Amanhã cedo ainda teremos frio, sim. Olha aqui, a mínima prevista para amanhã na capital é de 15 graus, mas à tarde já calor de 27 graus, confirmando o que eu disse, sem previsão de chuva. Aí no sábado e no domingo, as madrugadas vão ficando aos poucos menos frias, né? Então, sábado mínima de 17, à tarde calor de 28 graus, com os 5 milímetros de chuva que eu falei, chuva fraca e isolada. Domingo, madrugada menos fria ainda, com mínima de 18 graus, mas aí uma tarde com temperatura mais amena. No domingo também tem condição de chuva, uma chuva com 10 milímetros, pode ter raio pontualmente. 10 milímetros não chega a ser um temporal no domingo para essa época, mas aí já pode ser aquela chuva que um pouco mais de gente consiga ver, Trali. Não é aquela chuva tão isolada, ela pode pegar um pouco mais de regiões. Natureza sempre agradece os nossos pulmões também, porque dá para respirar melhor quando a gente tem uma chuvinha, né, Eli? Exatamente. Então você vai conseguir curtir o fim de semana na boa. Com certeza. Amanhã a gente atualiza. Sem dúvida. Amanhã Valeu. A gente fala tudo aí com detalhes para o fim de semana. Um beijo e se cuide. Obrigada. Até amanhã, gente. Até amanhã. Brigadão. O Estado prorrogou a gratuidade no Bom Prato para os moradores em situação de rua. A medida ia terminar dia 30 desse mês, mas foi ampliada, né? Prorrogada, portanto, até 31 de julho. Esses moradores podem comer 3 refeições por dia sem pagar nada, inclusive nos fins de semana e feriados. Ao todo, são 59 restaurantes em todo o estado. E nesses tempos tão difíceis, você sabe, quem ganha um cartão alimentação e pode ir ao supermercado comprar o que precisa é muito privilegiado, é uma bênção, na verdade, né? Tem 2 organizações sociais que há muito tempo trabalham para ajudar os pobres, que se uniram para proporcionar exatamente isso. Esse momento para famílias aí. E a gente vai falar de um pessoal da Vila Prudente, zona leste da capital. O Henrique Silva acompanhou a iniciativa do Instituto Vozes da Periferia e do Gerando Falcões, né? Que distribui, portanto, mantimento e cartão alimentação. E você vai ver comigo aqui a alegria das beneficiadas. A gente vê situações muito complicadas, né? Em diferentes famílias, o esgarçamento social está chegando com muita força dentro da favela, dentro das periferias. Um dos momentos mais difíceis, né, da pandemia, e não só de contágio, mas também de fome. E como é que tá para pôr comida em casa? É difícil, né? Mas a gente vai juntando, né? Pra economizar, não pagar água nem luz lá, graças a Deus. Aí faço os bicos na comunidade mesmo. Vai dando para ajudar. Qual que é o trabalho diretamente do Voz? A gente trabalha diariamente para democratizar o acesso à informação, à cultura, ao esporte, à qualificação profissional, para que isso gere nas favelas e nas periferias cidadania e renda. A gente tem diversas atividades de cultura, esporte, como futsal, jiu-jitsu, teatro, dança, artes, violão, e também conta com um informativo, onde a gente traz comunicação para dentro das favelas. E a gente construiu o nosso aplicativo, onde a gente grava a aula mensalmente e distribui para esses alunos
forma digital. Junto com a rede Gerando Falcões, hoje a gente está conseguindo atender cerca de 200 famílias, levando alimento e oportunidade, acesso à alimentação pelos próximos dias. Nós estamos entregando o álcool, sabonete e condicionadores. Isso aqui são os cartões de alimentação. Aí a família pode ir no supermercado, em açougue e fazer a compra do que ela quiser, do que ela necessita. A partir do momento que a família recebe, ela pode comprar 30 dias à frente e aí ela recebe também mais R$150, ou seja, completando uma recarga total de R$300 para cada família. A Karina, ela acabou de receber o cartão dela, que tem um valor de R$150. E agora ela vai fazer a primeira compra no mercado, né, Karina? É, vou pegar a carteira de ovo. O óleo que acabou, né? É. Pegar 2 maçãs de tomate para fazer domingo. Terminou a compra, né, Karina? Terminou. Aqui a sacola. E pra carregar tudo isso aí? Você me ajuda. Beleza, vamos nessa. Não, posso. Isso vai te dar um suspiro nesse mês? Vai. Me aliviou, porque ontem eu orei tanto para Deus como que fala? Ajudar meu lar, que eu não tenho um emprego, assim, que só Deus vai ver minha situação. Mas aí, ó, orei, aí Deus abençoou. Maravilha, né? Você poder ir no supermercado fazer uma comprinha, levar comida para dentro de casa, para os filhos, né? Olha o desafio que a gente está vivendo hoje. Conseguir no supermercado fazer uma comprinha. Periferia também do Gerando Falcões por esse trabalho fundamental, maravilhoso, brilhante, especialmente nessa época tão difícil. Se você quer fazer parte dessa corrente do bem, ajudando a matar a fome de quem precisa, por favor, entregue a sua doação numa estação do metrô aqui em São Paulo. Olha que interessante. Todas as estações da linha 4 amarela, da 5 lilás, estão com caixas coletoras como essa aí, ó. Essa que você está vendo é na estação Santa Cruz, na Zona Sul. O Tiago Guerreiro ao vivo está mostrando aqui pra gente. Você pode doar tudo que não estraga fácil. Arroz, feijão, macarrão, óleo, muitos outros alimentos, né, em dias agendados. Tudo isso vai ser distribuído para ONGs que ficam no entorno das estações, né, que atendem pessoas carentes. E essas doações podem ser feitas aí até o dia 15 de junho. E no G1, eu sempre lembro aqui, você encontra outras entidades também que fazem um trabalho seríssimo, que estão recebendo doações, ajudando as pessoas a não passar fome. No metrô tem mais doação. Domingo é o Dia Nacional do Livro e, em comemoração, vários livros infantis estão sendo distribuídos em estações do metrô, nas linhas amarela e lilás. Essa aí, imagem da estação Paulista. Para pegar um livro, o passageiro vai até os nichos de leitura, né? Tá vendo aí, ó? Instalados em 27 estações dessas linhas, e aí retira o que ele mais gostar. O objetivo, portanto, da iniciativa, né, é estimular a leitura entre crianças e jovens. Isso vai até o dia 23, quando é celebrado, portanto, o Dia Mundial do Livro. Ler ajuda muito, né, a gente a segurar, né, a cabeça no lugar aí, né, dar uma paz interior nesses momentos tão difíceis aí de pandemia e de desespero. Leitura faz muito bem, né, tem um efeito positivo de uma oração também. O número de pessoas que morreram em casa com suspeita, a confirmação de Covid-19 voltou a subir na capital. Os casos aumentaram a partir da segunda quinzena de fevereiro. Esses índices não eram registrados na cidade desde junho do ano passado. E a quantidade geral de enterros também está maior. Luísa Vaz fala ao vivo do cemitério São Luís, na Zona Sul aqui de São Paulo. Luísa, bem-vinda. Uma ótima tarde aí para você. Parece que a pandemia, infelizmente, também está longe de ser controlada, né? Daí a necessidade da gente falar muito disso ainda aqui no SP1. É verdade, Tralho. Boa tarde para você e para todo mundo que está com a gente. Chega a dar um aperto, né, no coração de enxergar esses dados e tentar entender o que eles estão nos dizendo. E é justamente o que você disse, que a pandemia está fora do controle. A gente tem visto um crescimento no número de mortes, um crescimento no número de pessoas internadas, infectadas pela Covid-19.
Isso gera uma reação em cadeia, um efeito dominó de vários problemas. Entre eles, é claro, um aumento no número de sepultamentos. A gente tem até uma tela para mostrar para você de que forma isso vem se manifestando este ano. Enquanto em fevereiro foram 5.964 sepultamentos, isso em cemitérios públicos quanto privados aqui da capital, no mês de março esse número já subiu para 9.799 e agora em abril, a gente está só na metade do mês, já foram registrados 4.144 enterros, sepultamentos, né? É claro que esses números não incluem apenas a Covid-19, mas agora no cemitério São Luís, dos 2 velórios que estavam sendo realizados, um era infelizmente uma vítima da Covid. Pessoas essas que a gente vem mostrando todos os dias, como agora nessa reportagem. Carinhoso, alegre, um cara querido por todo mundo. Esse era o Fábio, mais uma vítima da Covid-19. O vigilante de banco tinha 38 anos. No dia 15 de março, sentiu dor no corpo e sintomas de gripe. 3 dias depois, piorou e foi até uma UPA na região de Guaianazes, na Zona Leste. O teste confirmou a doença. A Juliene achou que o marido fosse ficar internado. Mas essa não foi a orientação do médico. E pediu para ele vir para casa, que lá não tinha lugar para internação. E se ele não melhorasse, para ele procurar um outro hospital, que lá não tinha assistência. Uma semana depois, ele piorou. Cheguei no quarto, ele já estava perdendo os movimentos, só estava consciente. Ele já não se mexia mais. A internação eu que dei na boca dele, tentei dar comida para ele, dei a medicação e ele já tinha perdido os movimentos. Liguei para o SAMU. O socorro demorou, fiz várias ligações, falou que está indo, que era para me aguardar. E se tivesse demorado mais um pouco, o Fábio tinha entrado em óbito em casa. O Fábio conseguiu ser internado no Hospital Geral de Guaianazes, mas já era tarde. Ele morreu 2 dias depois. O pior momento da pandemia trouxe a mesma situação para outras famílias, mas muitas nem conseguem uma vaga. Atualmente, 6 pessoas aguardam por um leito de UTI na capital. Dados da Secretaria Municipal da Saúde mostram um salto no número de mortes suspeitas ou confirmadas de Covid-19 em casa entre fevereiro e março deste ano. O cenário se agravou a partir da segunda quinzena de março. Na semana entre os dias 14 e 20, foram 28 óbitos. E esse número não era tão alto desde junho do ano passado. Essa tendência também ocorre nas unidades de saúde que não são hospitais, como UPAs e UBSs. Em fevereiro foram 21 óbitos. Em março, 126. Segundo a professora de epidemiologia da Faculdade Pública da USP, os dados ajudam a enxergar a dimensão da pandemia. No ano passado, quando o número de infecções pelo novo coronavírus subiu, as mortes em casa também cresceram, já que o sistema de saúde não estava preparado para tantos pacientes. A média de leitos de UTI na capital praticamente dobrou. Mesmo assim, não está dando conta. O poder público fez um grande esforço, né? Eu acho que dobrou o número de leitos e de UTIs que a gente tinha disponível até aquela data, mas o nível, vamos dizer, de transmissão era muito mais elevado do que a capacidade do poder público em fornecer esses leitos. O Fábio não conseguiu um leito no primeiro momento. Deixou uma filha de 3 anos e a esposa. Eu enterrei o meu esposo, uma pessoa que lutou tanto antes de morrer, e quando descobrimos o Covid. Bota tristeza nisso, né? Nossos sentimentos acima de tudo aí para a família do Fábio, para a mulher, para a filhinha, né? Para todo mundo. A Prefeitura falou que o Fábio procurou a UPA Júlio Tupi com sintomas de gripe. Depois de avaliação, foi medicado. Aí 2 dias depois, positivo para a Covid, mas com sintoma leve. Por isso, recebeu medicação, atestado para isolamento social e orientação para voltar à unidade se ele piorasse. Dia 23 de março, portanto, sem melhorar, ele foi até a UPA para fazer novos exames. E aí foi orientado a aguardar em observação até o resultado dos exames, mas diz aí a Prefeitura que ele deixou a unidade. No dia 25, o SAMU foi acionado, ele foi atendido, levado para o Hospital Geral de Guaianazes. A grande real é que esse é o tipo de doença que ela não espera, né? Então, se você não tiver o atendimento adequado na hora certa, acontece o que aconteceu com o Fábio.
já é tarde demais. Quarta-feira da semana que vem, o Estado começa a vacinar quem tem 65 e 66 anos. Daí a importância da vacina, né? Porque com a vacina a gente consegue ficar protegido. Os próximos grupos a serem imunizados também já foram anunciados e você acompanha comigo aqui, portanto, no telão. Isso sim é notícia boa, né? Além do grupo do dia 21 de abril, na outra semana, dia 29, tá vindo aqui, ó, começa a vacinação de quem tem 63 e 64 anos. São cerca de 840 mil pessoas nessa faixa de idade no estado de São Paulo. Para quem tem 60, 62 anos, as doses começam a ser aplicadas no dia 6 de maio e esse grupo tem perto de 1.400.000 pessoas em São Paulo. À medida que vai descendo, vai aumentando, óbvio, o público e é por isso que tem que vacinar o quanto antes. O governo reforçou que esse cronograma depende das da vacina Oxford AstraZeneca, que são produzidas pela Fiocruz. Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nas redes sociais. Tomara que esse calendário de vacinação não atrapalhe e não seja alterado. O Lucas, graças a Deus, liberaram comida para quem precisa no Bom Ponto. É isso aí. Não pode faltar esse apoio, especialmente agora. Ailton, bela iniciativa na comunidade da Vila Prudente. O eco dos armários vazios dói na alma. Solidariedade, né, Ailton? É o que está fazendo toda a diferença agora. Muita gente, obviamente, revoltada com esses cassinos clandestinos, balada ainda. E o Leandro é um desses, né, que diz exatamente isso, que essas pessoas não têm noção que a pandemia está mais forte. Aqui perto de casa tem gente fazendo festa e no meio dessa aglomeração tinha até idoso. Tem que denunciar, viu, Leandro? 190 para a polícia, liga para a vigilância sanitária, não deixa... Letícia, esse pessoal que faz aglomeração deveria ser autuado e doar cesta básica para a família que sofre na pandemia. Concordo, Letícia. Tem dinheiro para a festa, não tem? Então aproveita e faz uma boa ação. É isso aí, né? Tinha que ter exatamente uma punição diferenciada. Daqui a pouco, cidades aqui da Grande São Paulo estão quase sem estoque dos remédios do chamado kit intubação. Tem reportagem já sobre isso. Imagina você ter que enfiar um aparelho na garganta de alguém, ele não estar sedado e ele não estar relaxado. Ele vai ficar lutando com isso daí o tempo inteiro. Isso praticamente é uma tortura. Por isso que tem gente que é amarrada na cama. E tem quase 20 dias que a média diária de novas internações está caindo. Filipe Mancuso. É até natural, Tralha, até porque o estado estava num patamar altíssimo. Médicos dizem que a melhora é evidente, mas que ainda está muito... Daqui a pouco eu volto com mais detalhes. Valeu, Filipe. Intervalo rapidinho, imagem da Avenida Paulista ao vivo agora aqui para você. Desde seu lançamento, o Tigo 5X Turbo coleciona prêmios e vitórias em comparativos, superando todos os seus principais concorrentes. No recente comparativo com o Chevrolet Tracker, feito pelo Jornal do Carro, o resultado manteve a tradição e foi amplamente favorável ao Tigo 5X Turbo 2022. Mais uma conquista da melhor tecnologia do mundo. Oi, chegou o antigás que pediram, mas não é Luftal. Bobeira, seca de bobeira. Não se engane, só Luftal é Luftal. Ele dissolve as bolhas e elimina os gases rapidinho. O melhor Luftal é Luftal. Sabe o que acontece quando os cuidados contra a Covid-19 são deixados de lado? Ainda mais num momento tão grave da pandemia como agora, o sistema de saúde não dá conta. Mais do que nunca é hora de se cuidar. Use máscara sempre, lave sempre as mãos ou use álcool em gel. Evite aglomerações e, se puder, fique em casa. Assim, evitando o contágio, o número de pacientes cresce mais devagar e o sistema... A todos, manter os cuidados ajuda a salvar vidas, não só a sua. As brigas desses dois na TV são um show à parte e prometem piorar. A emissora quer cancelar o programa. Uma manhã gloriosa. Hoje, na sessão da tarde. Agora quase 12:30. Muito obrigado sempre aqui por você estar com a gente. Na pandemia, a gente sabe que sobram contaminações, mortes e famílias destruídas. Por outro lado, além de falta de oxigênio, né, de
mostra muito aqui, agora também começa a faltar, numa situação mais grave, medicamentos do chamado kit intubação. São relaxantes musculares, são sedativos que ajudam o paciente a não sentir dor enquanto ele respira com um tubo na garganta. Aqui na Grande São Paulo nós falamos com 19 e 9 tem estoques para menos de 15 dias. Na porta da Santa Casa de Francisco Morato, a dona Santa espera por notícias do filho. Ele está com sintomas de Covid-19 e procurou a unidade hoje cedo. Ele está com bastante dor no corpo, bastante dor nas pernas. E eu acho um pouco de cansaço. Ele só fica deitado. Ela está preocupada dele ser entubado, porque a cidade não tem o kit intubação completo há 10 dias. Os medicamentos em falta são substituídos por outros. Atualmente, 6 pacientes estão internados nas unidades de referência do município, a Santa Casa e a unidade de pronto atendimento. A Jusilé é enfermeira em Jundiaí e mora em Morato. Ela conhece os procedimentos e, por isso, tem mais medo de alguém da família se contaminar. A sedação é complicada mesmo, viu? Essa falta de material, de remédio, porque a população, querendo ou não, a gente paga os nossos impostos, a gente quer, né? Aí, na hora que a gente precisa, não tem. Em Caieiras, vizinha Francisco Morato, a demanda pelo kit intubação na rede pública dobrou no último mês. O produtor Abraão de Oliveira apurou que o estoque é suficiente só para 2 dias. Na rede particular, onde a demanda triplicou, pode durar mais, mas ainda é pouco, de 15 a 20 dias. Nós questionamos as 39 cidades da Grande São Paulo e 19 responderam. Cajamar, por exemplo, disse que recebeu um carregamento de insumos e agora tem estoque para 90 dias. Em Budas Artes, Itapevi e Poá tem 2 semanas. São Caetano e Diadema para 1 semana. Arujá só para 5 dias. Mauá, 3 ou 4. Caieiras, os 2 dias que mencionamos, e Francisco Morato, como vimos, está na pior situação. Outro levantamento feito pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado apontou que em 13% dos 105 hospitais particulares, o estoque de medicamentos para intubação deve durar menos de 1 semana. Em 30% dá para cerca de 10 dias. Em 5%, 2 semanas. Só 20% das unidades privadas têm estocados sedativos suficientes para 1 mês. O presidente do Conselho de Secretários de Saúde Municipais cobra a promessa feita pelo Ministério da Saúde, uma compra internacional de kits intubação, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. Segundo ele, a Secretaria Estadual disse que vai fazer o mesmo. Agora, imagina você ter que enfiar um aparelho na garganta de alguém, ele não estar sedado e ele não está relaxado. Ele vai ficar lutando com isso daí o tempo inteiro. Isso praticamente é uma tortura para a pessoa. Essa semana, a Secretaria Estadual mandou ao Ministério da Saúde o 10º ofício falando da gravidade do abastecimento dos medicamentos do kit intubação em São Paulo e usou o termo pré-colapso. O documento diz que há 40 dias o Estado pede apoio para a recomposição dos estoques, sem sucesso e sem retorno dos 9 ofícios já enviados. Isso está intimamente relacionado a uma postura que o Ministério acabou tomando de uma requisição administrativa que nem mesmo as compras que haviam sido instituídas para o Estado de São Paulo acabaram podendo acontecer, uma vez que a prioridade passou a ser do governo federal. Que confusão, né? E que falta de competência também para gerir tudo isso, né? No dia 24 de março, o governo federal anunciou a compra de 2.800.000 unidades de medicamentos do kit intubação de 3 fabricantes para distribuir para o Brasil inteiro. E um deles é o Laboratório Cristália. O laboratório falou para a aquisição administrativa, ou seja, teve que entregar para o Ministério da Saúde todo o estoque que tinha. De acordo com o Ministério, chegam hoje da China mais 2.300.000 remédios desse tipo, doados por um grupo de empresas particulares aqui do Brasil. E eles vão ser distribuídos para os estados com estoques críticos. De acordo com o Ministério, só neste mês foram entregues a São Paulo 1.394.957 medicamentos do kit intubação. Mas está na cara, né, que faltou planejamento para que, de fato, não chegássemos a essa situação tão desesperadora.
estado já está há quase 20 dias com queda na média de novas internações diárias. É uma melhora evidente em relação a 2 semanas atrás, mas está longe ainda de representar tranquilidade, de acordo com os especialistas. Prova disso é que o número de mortes na fila de espera por uma vaga de UTI continua a crescer, infelizmente, dia após dia. Filipe Mancuso tem detalhes aqui pra gente. Boa tarde e bem-vindo, Filipe. Oi, Tralli, boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu não vejo a hora de vir aqui para noticiar que essa fila por leitos de UTI está zerada, mas isso infelizmente ainda provavelmente vai levar um tempo. Um levantamento da nossa produção aponta que até ontem à noite a fila por uma vaga de UTI só aqui na Grande São Paulo era de 71 pacientes. E esse número provavelmente é bem maior porque 7 prefeituras não responderam aos questionamentos da nossa produção. Desde o dia 1º de março também foram ao menos 395 pacientes que morreram à espera de um leito de UTI aqui na região metropolitana de São Paulo. As últimas mortes foram registradas ontem, foram 4 mortes, 3 em Francisco Morato e uma em Itapecerica da Serra. Você disse, né, Tralli, ligeiramente houve uma queda aí na taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado de São Paulo. Essa taxa de ocupação que já passou dos 90%, hoje está na casa dos 84%, mas ainda não dá para comemorar, porque a situação é crítica e, segundo os médicos, só abaixo dos 80% dá para considerar que a coisa está melhorando. Vamos ver mais detalhes na nossa reportagem. 32 anos de casados. A Valéria nunca pensou que, depois de tanto tempo, a despedida do marido que gostava de uma prosa seria sem nenhuma palavra. O hospital, ele chamou a gente uns dias antes para explicar a situação, disse que a gente poderia vê-lo porque já não estava mais com Covid no corpo. E ela viu que ele estava bem fraquinho. Ela me ligou e falou, mãe, vem agora para cá, porque eu ia mais tarde. Foi o tempo de eu chegar lá e falar algumas coisas para ele. Eu sei que ele estava inconsciente, mas eu acredito que o espírito dele estava ouvindo. Eu coloquei uma música que a gente gostava de dançar para ele ouvir e segurei na mão dele e o coração dele foi baixando. Em menos de 10 minutos ele já tinha partido. Depois de um mês internado num hospital particular da capital, o seu José partiu aos 62 anos no último dia 26. Mesmo dia, o estado de São Paulo batia um recorde de internações. O índice de 3.399 novos pacientes por dia veio em meio à fase emergencial do Plano São Paulo. Mas depois desse pico já foram 19 dias seguidos de queda, até a média de 2.507 internações registradas ontem. Que houve melhora, isso houve. A gente não tem como negar que houve sucesso. Mas o nível de transmissão ainda está alto. A taxa de ocupação de UTIs do estado também chegou ontem ao menor número desde 8 de março. 84,5%. Só durante a fase emergencial, 3.337 novos leitos foram criados em cidades paulistas. A gente precisa entender o objetivo. O objetivo não é ter UTIs aguentando maior demanda. Não pode ser esse o objetivo. Abrir leito de UTI é como enxugar gelo, ou seja, se não diminuir o número de casos novos, isso não tem fim, né? E é importante a gente refletir que a doença causada pelo SARS-CoV-2, ou seja, a Covid, ela leva a uma proporção bastante grande de mortes hospitalares. Então, você ter leito de UTI não garante que você vai ter sucesso para evitar o número de óbitos. Na última sexta-feira, a gente mostrou aqui no SP1 o caso da dona Aide, de 64 anos. Sem leito de UTI no Hospital Geral de Itapecerica, ela ficou 5 dias numa unidade de terapia semi-intensiva. Quando a gente conseguiu falar com uma médica, fui surpreendida novamente porque ela não está na UTI. Depois que a reportagem foi ao ar, a dona Aide foi transferida. Mas apenas poucas horas sendo cuidada no local adequado não foram suficientes. Ela ficou no leito poucas horas. Não teve o tempo de estar na UTI desde o princípio da doença. A gente ainda tinha esperança de que ela ia ficar bem, porque a gente acreditava nisso, sabe? E quando ela foi e não voltou mais, é uma perca assim que
Ainda estamos tentando descobrir como lidar. Sentimentos para vocês também aí, muita força para a família toda. E para todo mundo, né, que já perdeu alguém para a Covid-19. Como você viu na reportagem, taxa de ocupação de UTIs em todo o estado está em torno aí de 84,5%. Essa é uma média, mas em algumas regiões o número é maior ou um pouco menor. No ABC Paulista, por exemplo, essa taxa está em 78%. E esse foi um dos motivos que levaram as 7 cidades da região a mandar ontem um ofício para o governo do estado pedindo que o ABC avance para a franja da quarentena, tá vendo? Essa é uma reportagem que o G1 fez em relação a esse assunto. Lembrando então que são vários os indicadores analisados para determinar isso, né? Se dá para ter flexibilização ou não. O governo não se manifestou sobre esse pedido, né? Mas deve atualizar o Plano São Paulo amanhã e a gente vai trazer tudo para você aqui ao vivo, sem dúvida. E para dar mais um respiro aí para o sistema de saúde, enquanto a gente não consegue baixar esses números terríveis, especialmente a transmissão do vírus, está sendo inaugurado também aí um novo hospital exclusivo para pacientes Covid. É o Hospital Professora Lídia Storópoli, que foi erguido de uma universidade na Liberdade, região central aqui de São Paulo. O Giba Bergamin está lá e conta para a gente agora como é que está a estrutura desse novo local. Giba, boa tarde, bem-vindo. Quantos leitos aí estão sendo abertos, hein? Você, para todo mundo que está acompanhando o SP1, muito obrigado. São 212 leitos no total, nós estamos aqui desde cedinho para acompanhar essa abertura, na verdade a inauguração, vai começar a receber os pacientes no sábado. A gente tem algumas imagens do Alex Gomes feitas agora de manhã, dos leitos, né? Serão 212 leitos no total, 190 serão de enfermaria, 20 de UTI e 2 de estabilização. A ideia desses leitos, segundo, e desse hospital, segundo Edson Aparecido, secretário municipal de saúde, é desafogar as AMAs e as UPAs também, além de garantir um atendimento, uma continuação do atendimento para os pacientes de Covid-19 que venham de outras unidades hospitalares, né? Então, para quem tem a continuação, as sequelas da Covid-19, continue tratando por aqui. E, claro, numa necessidade, os pacientes que tiverem piora por aqui, têm os leitos para isso, né? Vai ser um investimento da prefeitura, que vai colocar por mês aqui aproximadamente 8 milhões de reais para uma organização social que vai administrar o setor, e essa universidade diz que investiu aproximadamente 20 milhões de reais para ter essa estrutura. A partir de sábado começam a chegar os pacientes por aqui. Trali. Valeu, brigadão, Giba. Quanta grana, né, gente, que vai para essa questão do combate à Covid-19, né? Talvez se a gente estivesse fazendo uma lição de casa melhor, né, reduziria esse investimento, ajudaria quem está passando fome. Olha o dilema que a gente vive em relação à Covid. Mas é fundamental, né? Não dá para não ter essa... Boa, Giba, muito obrigado. Vamos aqui com a Maju Coutinho. Maju, a gente falou de kit intubação faltando aqui na Grande São Paulo e tal. E Brasil afora, a situação também é meio desesperadora, né? Pois é, isso aí, Trali. Boa tarde para você e para todos. Falaremos sobre isso também, né? Sobre a falta de medicamentos para pacientes nesse momento tão crítico da pandemia. 11 estados brasileiros já relatam falta ou baixo estoque de remédios para intubação. Falamos também sobre os próximos passos da CPI da Covid. Falta definir quem vai ser o presidente e o relator, se o funcionamento dessa comissão vai ser presencial ou não, por causa da pandemia, né? E a dos trabalhos. Caso Henri, a empregada do casal, Monique e Jairinho, prestou depoimento à Polícia do Rio e disse que o garoto recebia remédios para ansiedade. A Leila de Souza, que é a empregada, também admitiu que viu o menino mancando e com cara de apavorado depois de ficar trancado com Jairinho. Supremo Tribunal Federal está na nossa pauta também, porque o plenário do STF julga hoje a anulação das condenações do ex-presidente Lula. E tem um reencontro emocionante aqui na pandemia. Professora e aluno ficaram frente a frente depois de 35 anos. A dona Elza ficou
internada com Covid durante 40 dias. E quem cuidou dela, Trali, foi o ex-aluno e agora médico, que é o Flávio. É uma história cheia de detalhes, assim, incríveis, que você vê, assim, o destino, Deus comandando tudo. Legal, obrigado. Vamos acompanhar aí contigo, Maju. Um beijão e um ótimo jornal logo mais. Pra você também, beijo. Valeu, logo depois do Globo Esporte. Carol e Anelli, voltamos contigo aí do Globocop, 15:01. Trali, nós estamos sobrevoando a região do Vale do Anhangabaú. A gente veio para cá e a gente viu que tinha um trânsito. Nós chegamos e tinha uma equipe fazendo limpeza na pista, lavando. Tinha interditadas. Agora começaram a liberar e o trânsito começou a melhorar, mas estava tudo muito travado e ainda está. A gente consegue perceber que ainda tem alguns reflexos, né? Aqui nós estamos mostrando agora o sentido Zona Norte, Prestes Maia. Antes disso, Vale do Anhangabaú, também ali 23 de maio. Se puder, evitem esse trecho. Valeu, Carol. Obrigado aí pelas informações. Aqui nas redes sociais, as pessoas lamentando essa situação, né, do kit intubação. O Eliandro dói no coração imaginar a gente sendo entubada sem sedação. Já não basta o sofrimento pela doença, né, e faltar medicamento que alivia. É de doer mesmo, Eliandro. Alexandre, vergonhosa essa situação. Os gastos da máquina pública não são cortados? Cadê o nosso imposto? Onde é que está a aplicação do dinheiro dos impostos? Muita gente falando sobre essa situação dos remédios, falta de oxigênio, falta de remédio, tudo isso poderia ter sido resolvido antes. Exatamente, Flávio. Se tivesse tido mais planejamento, né, e mais prevenção com relação à Covid-19. Essa é a grande real também. E daqui a pouco o Tribunal de Contas de São Paulo vai investigar o contrato da Prefeitura da capital com a empresa que terceirizou vans para transportar. Diga aí, Thiago Schoyer. Pois é, Tralha, lembrando que motoristas de vans escolares também poderiam fazer esse serviço, mas aí o sindicato dos trabalhadores do serviço funerário acabou denunciando e está reclamando também que a higienização dos veículos não vem sendo feita da forma correta. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Tá bom. E o SP1 alivia a pressão, traz um pouco de cultura nesse Dia Mundial da Arte. Sabina Simonato. Daqui a pouquinho a gente fala dessa celebração à arte, da programação desse dia tão especial que acaba sendo um alento, não é não, Trali, no meio da pandemia? Ah, sem dúvida. A gente volta já já, então, com tudo isso e muito mais para você, 12:47. No duelo promovido pelo Jornal do Carro, o Tigo 8 derrotou o Tiguan por nocaute. Todos os rounds em tecnologia, envergadura, agilidade, estilo, potência e resistência. Tigo 8, novo campeão mundial da categoria 7 lugares. A 8ª maravilha do mundo. Nestlé 100 anos apresenta Vai na Fé. A Nestlé bota fé no Brasil há 100 anos, construindo com cada brasileiro o amanhã que a gente sonha. Nestlé 100 anos, alimentando um futuro melhor. Ariclenes é só alegria com o sucesso de Victor Valentim. E Jacques Leclerc é só inveja. O nome dele já é muito mais famoso e importante do que o meu. Hoje, vale a pena ver de novo Tititi. Muito bem, estamos de volta, sempre ao vivo aqui com você. Tribunal de Contas da Capital vai investigar o contrato de mais de R$1 milhão que a Prefeitura fechou com uma empresa para transportar corpos usando vans. Essa história deu muita confusão porque peruas escolares poderiam ser usadas nesse trabalho. Thiago Schoyer fala da Zona Norte aqui da capital, maior depósito de caixões que a Prefeitura tem. Thiago, boa tarde, bem-vindo. Essas vans costumam passar por aí. E agora tem uma nova denúncia, né, de falta de limpeza, de higienização dos veículos. O que está acontecendo? Conta pra gente, por favor.
Oi, Tralli, boa tarde para você e para quem nos acompanha no SP1. Pois é, né? O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Funerário tem reclamado que essas vans, elas não estão sendo higienizadas corretamente, de acordo com eles isso. Eles falam que isso só é feito 2 vezes por dia e que deveria ser feito sempre que essas vans, né, esses veículos transportam um corpo ali de uma vítima da Covid-19. Acabaram de me procurar aqui uma pessoa que trabalha lá dentro me mostrando vídeos da higienização. Eu vi esses vídeos, tem higienização, mas essa pessoa realmente me confirmou que isso é feito de manhã e também à noite, né? A fim da tarde, não é feito em todo momento. Aqui um dos depósitos, o maior deles, nós temos 4 depósitos como esse. Você vê ali, né? Ali dentro ficam os caixões. Então os carros funerários entram, pegam os caixões e aí saem então para os sepultamentos, né? Para poderem levar para as funerárias. Você vê que ali dentro agora a gente não tem um movimento acontecendo. Mas o que vai acontecer, né? A empresa que subcontratou os donos de vans é a Era Técnica, uma empresa então que firmou um contrato com a prefeitura. E o Tribunal de Contas do município, ele quer explicações sobre isso para ver se essa contratação foi feita dentro da lei. O Sidney trabalhava no serviço funerário há 34 anos. Ele estava entubado nos últimos dias e morreu hoje de madrugada. O sindicato que representa esses trabalhadores já conta 13 no ano passado, 8 provocadas pela Covid-19. Hoje de manhã, o sindicato fez um protesto na frente do maior polo de distribuição de caixões na cidade e na Zona Norte. O pedido era por vacina para todos os funcionários do setor e também por melhores condições de trabalho. Vacina já! Para dar conta da demanda cada vez maior, no fim de março, a Prefeitura da capital contratou sem licitação a empresa Era Técnica para fornecer 50 vans que deveriam fazer o transporte de corpos e mais 4 carros para agentes funerários. Os motoristas de peruas escolares poderiam se candidatar desde que retirassem os bancos e os adesivos. Receberiam um extra de R$ 500 para recolocar tudo depois. Essas fotos, feitas pela Prefeitura, mostram como ficaram as vans contratadas depois de adaptadas para o transporte, já sem os bancos e com um plástico separando o banco do motorista. Agora, o Tribunal de Contas do município determinou a abertura de uma auditoria para investigar suspeitas de irregularidades nesse contrato, que chega ao valor de R$ 1.700.000 para o período de 1 mês. O sindicato também diz que a Era Técnica não está cumprindo as promessas de higienizar as vans depois do uso. Esse vídeo mostra um caixão sendo colocado numa delas, que teria acabado de... O diretor do Sindicato dos Funcionários diz que o que foi prometido pela empresa não vem sendo cumprido. O contrato foi feito com a Era, portanto é a Era que tem que providenciar tanto a higienização quanto o fornecimento de EPIs. As vans elas estão se concentrando em retirar os corpos de Covid, né? Tanto do IML quanto dos hospitais, do SVO, e elas se concentram lá na Vila Guilherme, né? E o nosso grande problema é que a nossa avaliação é que a higienização é mal feita, entendeu? São vários no local de trabalho. A Prefeitura disse que as vans começaram a circular no dia 30 de março e que até agora 28 foram usadas para o transporte de corpos, que cumpriu a lei e já prestou esclarecimentos para o Tribunal de Contas do município. A empresa Era Técnica diz que 2 vans selecionadas prestaram serviço para escolas particulares antes, que todos os colaboradores estão recebendo equipamentos de proteção como botas, macacões, luvas, máscaras e também álcool em gel. E garantiu ainda que os veículos são desinfectados e sanitizados. Afirmou que cumpriu as exigências de uma contratação de emergência. E em relação às vacinas, a Secretaria da Saúde diz que está fornecendo doses para sepultadores, trabalhadores de velórios, cremadores e motoristas funerários de cemitérios públicos e também particulares. Hoje é o Dia Mundial da Arte, né? E pelo segundo período, a data não pode ser celebrada de maneira presencial, né? Eventos estão proibidos aqui no nosso estado. E sobre isso eu converso com a Sabina Simonato. Vamos falar um pouquinho de coisa boa aqui, Sabina. A gente sabe que não é impossível, portanto, ir a museus, exposições, mas tem muita coisa boa, né, que a gente pode conferir pela internet, até porque a arte faz bem para a alma, dá uma aliviada nesse momento tão doído. Diga aí, minha amiga, bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Tralli. Que bom conseguir falar com você de um assunto mais leve, poder dar um sorriso assim, tava com saudade
dentro de casa, um alento, saúde mental também agradece, a gente sabe que são tempos muito difíceis. Aliás, os artistas merecem todo o nosso respeito, né? Os artistas que estão literalmente se virando nos 30 para dar conta, né, de sobreviver nessa pandemia e também de fazer uma conexão com o público. Museus, você disse, né, estão fechados, não dá para a gente ir até uma exposição, mas o Miss Experience, na Zona Oeste de São Paulo, sabe? Ele criou um jeito de você poder curtir, por exemplo, aquela exposição Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio, pela internet. É um jeito bacana, você não paga nada, e eu falei com a Renata Yumi, que é diretora cultural do MIS, ela contou um pouquinho como você conhece essa arte de um dos maiores gênios da humanidade. Consegue navegar como se você estivesse presencialmente na exposição, se aproximar de todas as réplicas, de todas as obras que estão ali expostas, vê-las em detalhes. A gente tem também objetos recriados em realidade aumentada, em 3D. Então, as pessoas podem ter a sensação mesmo, né, e poder observar como esses objetos funcionariam hoje em dia. Quando a gente desenvolveu mesmo esse projeto, foi pensando em trazer mais de felicidade, de calma, né? E de tranquilidade, um pouco mais de esperança para todas as pessoas que estão em casa. Calma, tranquilidade e esperança de dias menores é o nosso mantra. É o nosso mantra. E, aliás, além da falando desse Dia Mundial da Arte, nesse fim de semana, hoje, durante todo o fim de semana, tem programação especial. O pessoal da Secretaria Estadual da Cultura criou uma plataforma, no ano passado, uma plataforma online, para você curtir shows virtuais, bate-papo, enfim, dá só uma olhadinha. Encontra uma infinidade de conteúdos multilinguagem, das diversas linguagens artísticas ligados a essas políticas do Estado. Circo, teatro, música, gastronomia, bate-papos e conferências, né? Todas as disciplinas artísticas aparecem. Você pode navegar pelas instituições e por linguagem também. Muito bem, e a exposição de Leonardo da Vinci do Museu da Imagem e do Som é de graça, vai até o dia 30 de julho. E na plataforma online tem shows também, apresentações artísticas todos os dias que também podem ser vistos de graça. Em celebração a esse 1 ano da plataforma, dia 21 agora, 9 da noite, vai ter um espetáculo online com Tom Zé e com outros artistas aí que foram os mais assistidos durante este ano. Muito bem. Vamos para o alto aí, por onde anda o nosso Globocop, Carol e Anelli, olha. Lindão, né, Trali? Outra forma segura de ter contato com a arte durante a pandemia é dar uma circulada pela cidade de carro. Assim, a gente consegue ver essas artes, esses grafites tão bonitos, tão cheios de significado, cor, que iluminam toda a nossa cidade, que é tão cinzenta normalmente, né? Aqui em São Paulo, nós temos vários grafites espalhados pelo centro de São Paulo. Então, todo o nosso reconhecimento também a estes artistas, Trali. A gente tinha que ter muito mais mural assim, né? Deixar a cidade mais alegre, mais colorida, né? A gente está sempre incentivando aí arte de rua. Bonita. Felipe Andreoli, diga aí, meu amigo. Boa tarde, bem-vindo. Fala, Trali, tudo bem? Ó, você tá falando do Dia da Arte, o Palmeiras aprontou uma arte, mas daquelas que a torcida não gosta, cara, porque o Palmeiras perdeu um título que estava na mão, assim como aconteceu no domingo contra o Flamengo. Ontem o Palmeiras estava ganhando o título até o jogo, o time argentino do Defensa e Justiça empatou e depois ganhou nos pênaltis. A gente viu o goleiro Everton que bateu o último pênalti. E, Tralha, hoje tem mais um capítulo da nossa série Prato Perfeito. A gente vai conhecer os atletas que fazem a dieta hipercalórica, tipo eu, Tralha, aqueles caras que comem muito e de tudo. Só que eles têm motivo, eles têm porquê pra isso. A gente só come de gordura. Daqui a pouquinho, coladinho no SP, beleza? Valeu, queridão. Vamos juntos aí fazer esse banquete no GE. Logo depois do SP1, que já tá acabando. Um abraço e até já. Terminou o SP1, amanhã tem mais. Meio-dia a gente tá esperando por você. Muito obrigado sempre aqui pela sua companhia. Se você puder, por favor, né, faça a doação. Pessoas que estão passando fome, um pouquinho já faz bastante. Fique em paz, muito obrigado e até amanhã.